Olá, eu sou o Osmar e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu tô aqui para te falar quais são as características do tipo 6 do Eneagrama. O tipo 6, quando criança, sofreu uma dor ou um trauma e aí adquiriu um medo. O medo de não contar com apoio ou segurança. E aí, claro, desenvolveu então um desejo fundamental, que é um desejo por segurança, é um desejo por apoio, é um desejo por estar seguro. O problema é que isso descamba em apego às convicções. O tipo 6 faz parte da tríade mental do Eneagrama. E o que acontece? As pessoas que são mentais, então elas têm que lidar com o medo. O tipo 6 específico tá ali, ó, o centro do medo. Porque o medo é o pecado do tipo 6. E eu vou falar disso mais pra frente. E o que acontece? A energia do tipo 6, ela oscila. Então, ora para fora, ora para dentro. Então, uma hora ele vai reagir, outra hora ele vai fugir. Uma hora ele vai lutar, outra hora ele vai se defender. Então, ele fica sempre nessa oscilação. E aí, começam alguns problemas que o tipo 6 tem que lidar. O tipo 6 ele busca segurança, ele busca planejamento, previsibilidade. Então, são pessoas que realmente gostam de se organizar, são pessoas que gostam de ter planilhas. Por quê? Por causa disso, eles querem se sentir seguros. Então, tudo na vida de um tipo 6 está baseado em buscar segurança. Então, são pessoas que eles gostam de ter uma rotina, eles gostam de se organizar para manter a vida sem muita surpresa. Então, quanto mais eu puder controlar a minha vida, melhor. Então, geralmente são pessoas que têm muitas planilhas, uma pessoa bem organizada e bem cautelosa quando vai tomar algumas atitudes ou algumas... Quando vai comprar alguma coisa, vai tomar algo, fazer alguma coisa, então ele vai pensar direitinho. É uma pessoa bem segura. Então, ele é uma pessoa precavida. Então ele vai pensar, será? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? O tipo 6 ele está focado no futuro. Só que no futuro de que jeito? Ele pensa tudo que pode acontecer de errado. Então esse é o grande problema. Então enquanto o tipo 7 ele vai no futuro pensar em tudo que pode acontecer de certo, daí ele se torna um otimista, o tipo 6 ele pensa em tudo que pode acontecer de errado, e ele se torna um precavido. As pessoas falam, ah, mas o tipo 6 é pessimista. Não, na verdade não, ele é precavido, não necessariamente pessimista. E por conta de viajar tanto para o futuro e pensar nessas coisas, é claro, ele se torna ansioso. Então o tipo 6 é o tipo mais ansioso do Eneagrama. Alguns outros tipos, como o 7, o tipo 4, enfim, tem ansiedade também, mas o 6 é ali que mora o medo e é ali que mora a ansiedade. Então o tipo 6 ele é ansioso em excesso, porque ele vai buscar essa organização, essa previsibilidade. Não é sempre que isso acontece, a vida não é previsível. Muitas outras coisas podem acontecer, e daí as coisas saem fora do controle, e isso acaba gerando muita ansiedade no tipo 6. O tipo 6 ele tem uma mente analítica, ele é um amigo leal. Uma característica muito importante do tipo 6 é a lealdade. Então, quando ele realmente ele se torna amigo de alguém, ele entra para uma empresa, ele compra a ideia, ele faz parte dos valores daquela empresa, instituição, organização, da família, do que seja, ele é muito leal. Então, de todos os tipos do Eneagrama, o tipo 6 é o tipo mais leal. Vamos dizer assim que é o que tem menos chance de trair, por exemplo. Tá? Essa personalidade é muito importante, a lealdade, e então ele sempre vai buscar isso. O tipo 6 ele é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila geralmente, e ele lida bem com crise no seguinte sentido. Ele sabe se organizar, ele consegue ver as coisas como um todo, e ele consegue criar estratégias para lidar com isso. Então, por conta de ter uma mente antecipativa, então ele está sempre pensando o que pode acontecer, isso é bom no sentido de gerar insight. Então ele tem muitas ideias. Então ele vai se precaver, ele vai ter uma ideia, ele vai pensar em algo que pode acontecer. Então, por um lado, é positivo que ele consegue ter insights, ele consegue ter ideias. Então, numa crise, ele consegue, por exemplo, enxergar se as pessoas têm segundas intenções. Claro, porque ele é precavido, ele consegue olhar as coisas como um todo. O lado ruim de tudo isso é que isso gera ansiedade, aí ele fica com medo e ele deixa de tomar algumas iniciativas, ele deixa de fazer algumas coisas por conta do medo. E daí, se ele ficar operando pelo medo, aí o negócio não anda e o processo para. E daí, nesse sentido, tipo, você se torna um hipervigilante. Então é como se o mundo fosse um mundo perigoso. E daí quando o tipo 6 começa a cair em níveis de desenvolvimento, isso aí começa a virar uma neurose.
Então, assim, o tipo 6 geralmente é aquela pessoa que fala assim, será que eu fechei a porta? Aí volta pra conferir. Ah, mas será que eu fechei a janela? Volta pra conferir. Entende? Ah, não vou deixar o carro na esquina, porque se acontecer um acidente aqui, bate, entende? Ele começa a criar umas neuroses na cabeça, ele vai fazer de tudo para se precaver. Só que o problema é que daí, isso em exagero, acaba prejudicando a vida dele e dos familiares, das pessoas que estão por perto. Ele tem uma inclinação teórica, então como ele tipo 6 é mental e ele vive na mente, então ele vai estar sempre pensando em possibilidades. Ele fica sempre nesse negócio de fechar na mente dele, tá? Outra coisa interessante do tipo 6 é como ele lida com autoridades. Então, dependendo como foi o trauma na infância, dependendo como é que os pais lidaram com esse tipo 6, e dependendo do instinto que ele desenvolve, instinto eu vou deixar para outro vídeo para eu falar sobre isso. Então tem o tipo 6 que ele vai reagir às autoridades, ou seja, ele vai contra, ele vai odiar, e tem o tipo 6 que ele vai aceitar, ele vai gostar. Então assim, lembra que eu falei que a energia do 6 é para fora ou para dentro? Ora para fora, ora para dentro. O que acontece? Nesse caso, vai ter um tipo 6 que ele vai bater de frente, porque o 6 ele vai estar sempre assim, na defensiva. Só que pode ser que ele seja o cara que ataca para se defender. Então, a melhor defesa é o ataque, e um outro tipo 6 vai pensar, não, a melhor defesa é a defesa mesmo, ou a fuga. Então, o tipo 6 tem essa característica, ele luta ou ele foge, tá? Tem algumas variações que depois eu vou falando mais pra frente, mas são uma característica básica do tipo 6 de ou ele vai confrontar as autoridades com medo de ser controlado, ou alguma coisa assim, ou então ele vai aceitar e vai seguir certinho porque ele acha que é o correto. O tipo 6 ele tem uma característica de duvidar de si mesmo. Então, por conta toda essa maneira de pensar, de ficar no cabeção e de criar essas estratégias, ele chega a duvidar de si mesmo. E daí ele necessita de apoio. O tipo 6 ele acaba precisando de alguém que fala, vai lá, faz isso, vai dar certo, alguém que apoia, alguém que dá essa segurança para ele. O tipo 6, como ele tem medo, então ele acaba se tornando muito inseguro. Aí ele duvida de si mesmo, duvida dos outros, daí ele pode cair numa neurose. Se ele for um líder, tipo 6, ele pode ser um líder incrível, onde ele vai organizar, criar planilha e fazer todo mundo andar, ou ele pode ser um líder péssimo, onde ele está morrendo de medo, ansioso, precavido, inseguro, e daí ele ferra com todo o processo. Então tem esses dois lados da moeda. Uma outra característica do tipo 6 é o pensamento contrário. É como se ele fizesse o papel de advogado do diabo. Porque é o seguinte, como ele não quer ser enganado, então quando alguém fala uma coisa, ele fala, beleza, mas e se? E daí ele tem essa característica de ficar se contrapondo. Então, vez ou outra isso é interessante, mas quando é o tempo todo, com amigos, com família, com pessoas que não querem enganar, vamos dizer assim, aí acaba se tornando uma coisa complicada de lidar, porque ele está sempre pensando na outra forma. Então, vamos por aqui. Fala, mas e se fosse por aqui? Mas por quê? E daí se torna muito questionador e vai se apegando a pequenas coisinhas e criando uma neurose na cabeça, onde tudo é perigoso, tudo é difícil e é complicado e pode ser, e se, e daí trava todo o andamento das coisas que estavam organizadas ali e daí ferra com tudo. O mecanismo de defesa do tipo 6 se chama projeção. O que acontece? O tipo 6 ele projeta no outro. Então, muitas vezes ele não percebe coisas que ele mesmo faz. Então ele faz e ele projeta na outra pessoa como se a outra pessoa tivesse feito. Exemplo, fulano, você errou tal coisa. Ele eu errei. Ele vai falar, bom, aconteceu isso, mas foi fulano que fez isso e aquele outro. Ele acaba fazendo isso, ele vai projetar nas outras pessoas. O tipo 6 ele é muito responsável, ele é muito organizado, ele faz as coisas de maneira correta, porém ele tem essa característica, inconscientemente ele projeta alguns erros dele nas outras pessoas. Uma característica forte e muito importante de ser compreendida e observada nesse eneatipo. Bom, a paixão do tipo 6, o que é paixão? Como a paixão de Cristo, né? Então é o sofrimento. Então nós somos apaixonados por um pecado. No caso do tipo 6 é o medo. Então o medo e a ansiedade entram ali como se o mundo fosse perigoso e ele estivesse em constante perigo. Então ele fica nessa neurose toda. E a virtude, que é ao contrário da paixão, claro que é a confiança, é a fé, é a coragem. E aí sim é um agir pelo coração. Eu acredito e eu vou. Uma das maneiras de evoluir do tipo 6 é acessar a virtude da fé, da confiança e da coragem. E olha só, como eu venho falando nos outros eneatipos,
A partir de agora eu vou te falar as características do tipo 6 quando ele está num nível de consciência mais elevado. Ele vai se desapegando desses problemas todos, dessas dificuldades e vai começando a evoluir. E daí ele vai adquirir algumas características interessantes. Ó. Os tipos 6, então, eles são consistentes, confiantes e implacáveis, quando eles realmente conseguem evoluir e andar para frente, confiando no seu taco, confiando que vai dar certo e indo em direção ao sucesso. Eles acreditam que o mundo é 10% inspiração e 90% transpiração. Então, realmente, tipo 6 são pessoas que trabalham e que eles dão o melhor de si no que eles vão fazer. Eles valorizam muito a responsabilidade, a competência. Isso é um valor imprescindível para um tipo 6, principalmente o tipo 6 que está mais evoluído. Outra coisa importante é o seguinte, eles são capazes de antever os problemas. Claro, lembra que eles são do insight, eles pensam na frente, então automaticamente eles conseguem prever o que pode acontecer e aí eles criam estratégias para lidar com aquilo. Então isso, dentro de uma empresa, às vezes dentro de um negócio, é maravilhoso. Um líder de equipe que sabe antever problemas, prever o que pode acontecer, ele já vai criando estratégias e soluções para coisas que podem acontecer. E isso pode ser uma coisa bem positiva se ele tiver com a mente aberta e com o coração, confiando no seu próprio coração, na sua intuição. Uma característica legal do tipo 6 é que ele consegue trabalhar, dar o melhor de si, fazer pelo todo, sem a necessidade de aparecer. Diferente de alguns outros eneatipos, o tipo 6 ele tem essa característica que é bem interessante. Ele consegue, por exemplo, ser um líder que faz o negócio acontecer, mas sem a necessidade daquele reconhecimento, de que todo mundo aplauda, de que ele fica no centro que ele seja o centro das atenções. Então isso é bem interessante. E aí, conforme o tipo 6 vai evoluindo, ele descobre um talento para autoexpressão e para criatividade. Aí, nesse processo de evolução, o tipo 6 aprende a confiar na própria orientação, sem precisar de pessoas ficarem, faz isso, faz aquilo, eu confio em você, vai lá. Não, não. Ele tem uma orientação, ele tem uma intuição, ele vai lá e faz e confia na sua própria intuição, ele confia no seu próprio tato. E aí, conforme o tipo 6 vai evoluindo, ele se torna uma pessoa segura de si, uma pessoa centrada e uma pessoa valorosa. Muito bem, se você é do tipo 6 e gostou desse vídeo, comenta aqui que eu quero saber. Se você conhece alguém do tipo 6, manda esse vídeo para ele ou para ela, para que eles possam se descobrir e se desenvolver cada vez mais. Lembra de curtir esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma outra orientação, alguma outra coisa, eu posso responder para você ou talvez até gravar um vídeo. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Tchau!